Dia de negociações para vacinação contra a Covid-19. A Associação Goiana dos Municípios oficializou a intenção de comprar a Coronavac com o governo paulista. Só que a vacina ainda está sendo testada e não tem aprovação da vigilância sanitária. Combustível cada dia mais caro. Já tem cidade em Goiás vendendo gasolina a quase R$ 5,20. Um frentista é esfaqueado durante tentativa de assalto em posto de combustível de Jataí. E os números positivos da agropecuária, o abate de frangos em Goiás é o maior da história. Se aconchega aí que o Jornal Anhanguera já está começando. Muito boa noite para você, agora são 7h07. Mais um dia de incerteza da chegada da vacina contra a Covid-19 a Goiás. Hoje, técnicos da Secretaria de Saúde do Estado participaram de uma reunião com o Ministério da Saúde para tentar definir um calendário de vacinação. Ao mesmo tempo, em São Paulo, a Associação Goiana dos Municípios negociava a compra de doses da Coronavac com o governo de São Paulo. O presidente da Associação Goiana dos Municípios se reuniu com o governador de São Paulo, João Dória, e com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, que está produzindo a vacina em parceria com os chineses. A intenção é trazer a vacina aqui para Goiás. Nós falamos principalmente das pessoas de risco, aquelas pessoas que também trabalham no hospital, que têm nos ajudado aí na questão da saúde, pedindo para que essa vacina, se não for incorporada pelo Ministério da Saúde, que essa vacina seja disponibilizada para o estado de Goiás. O presidente da associação, que também é prefeito em Hidrolândia, entregou este ofício ao governo paulista, na intenção de comprar a vacina. O documento, em nome dos 246 prefeitos e prefeitas do estado, diz que o interesse é receber a vacina com prioridade, numa compra direta do Instituto ou então a doação das doses. Ontem, o governador Ronaldo Caiado criticou a atitude do presidente da Associação dos Municípios de se reunir com o governador João Dória. O governador Dória disse o seguinte: olha, dia 25 eu inicio a campanha de imunização. Inicia como? Com o quê? Com que vacina? E, de repente, demagogicamente, o presidente da Associação Goiana dos Municípios disse que está fazendo também um agrupamento de prefeitos para solicitar a compra. A comprar o quê? Da onde? De quem? Se a produção do Butantan não é de São Paulo, a produção desses medicamentos, as vacinas são da União. Para este professor de Direito Constitucional, os municípios têm autonomia para comprar a vacina, desde que haja certificação de agências sanitárias dos Estados Unidos, Europa, Japão ou China. A vacina que está sendo produzida em São Paulo ainda não tem autorização de nenhuma dessas agências e nem da Vigilância Sanitária Brasileira. Então, o Butantan tem que solicitar a Anvisa para que seja possível a venda aos municípios. Se o Supremo Tribunal Federal autorizar que qualquer estado, qualquer município também possa adquirir, aí também será possível a importação de vacinas do exterior, portanto, que tenha certificação internacional da vigilância de saúde daquele respectivo país. O Instituto Butantan disse que a previsão é enviar o relatório da Coronavac para aprovação da Anvisa ainda este mês e espera receber uma resposta se a vacina cumpre ou não os requisitos até a primeira semana de janeiro. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde fez uma reunião com estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Aqui de Goiás participaram equipes da Gerência de Imunização. Foi mais um passo na tentativa de definir um calendário nacional de vacinação contra a Covid-19. Mas o encontro terminou sem nada de concreto, apenas com uma previsão. Seguindo os ritos normais, março, havendo possibilidade de janeiro, dependendo da negociação que o Ministério fizer. O governo brasileiro negocia a compra com a Pfizer, a fabricante da vacina que já vem sendo aplicada nos moradores do Reino Unido. Mas há um problema com essa vacina. As doses precisam ser conservadas em temperaturas abaixo dos 70 graus. O estado de Goiás ainda não sabe quantas cidades têm equipamentos para guardar essas vacinas.
Existe uma possibilidade de uma logística de distribuição que a própria Pfizer tem apresentado, de transportar em caixas com gelo seco que podem durar, eles colocam até 10 dias. Fora isso, nós temos no estado, existem em alguns locais esse tipo de freezer. O que nós precisamos às vezes é remanejar, realocar para poder estar trabalhando com essas vacinas. Está cada dia mais difícil abastecer o carro. Em alguns municípios goianos, a gasolina já passa dos R$5. A Kombi do Sérgio é a responsável pelo transporte dele e de toda a família. Em novembro, o caseiro desembolsou mais de R$500 só de gasolina. E com o aumento do combustível, ele já prevê um aumento de R$100 nessa conta. Gasto que vai sair das economias. Que poderia estar sobrando, não está sobrando. Vamos dizer assim, né? Não está sobrando mais, aí você acaba que a gasolina vai te comendo. Em novembro, a Petrobras anunciou 2 reajustes no valor do litro da gasolina. Por isso, esse posto aqui de Itumbiara, no sul do estado, não conseguiu bancar sozinho. Teve que repassar os custos para o consumidor. A decisão de preço sempre é dos empresários, o preço é livre, o mercado é livre. E essa decisão é tomada de acordo com outros fatores, como, por exemplo, a oferta e a procura, a sua necessidade de custos, quer dizer, os custos têm subido de operação, aumento de salários de funcionários, enfim, uma infinidade de fatores que podem influenciar na formação desse preço. Depois de queda em março, o litro da gasolina chegou em novembro custando, em média, R$ 3,59. Nos primeiros dias de dezembro, subiu para R$ 4,69. O etanol também aumentou. Nesse posto, o litro antes era vendido a R$ 3,09. Agora está saindo a R$ 3,29. Em Catalão, no sudeste do estado, o último reajuste no valor dos combustíveis foi há 3 semanas. De lá para cá, de acordo com o dono dos postos, os preços continuam os mesmos. A gasolina pode ser encontrada de R$ 4,73 a R$ 4,89. Já o etanol varia de R$ 3,35 a R$ 3,39. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, os preços continuam nas alturas. A nossa equipe percorreu vários postos. A gasolina comum pode ser encontrada por até R$ 4,99 e o etanol por R$ 3,46. Em Jataí, também na mesma região, a gasolina está sendo vendida a R$ 5,18. O etanol também está caro por lá. O litro está saindo a R$ 3,69. Pode até parecer pouco, mas no fim das contas, a diferença no bolso é grande. Está pegando dinheiro extra, né? Se ele precisar pegar para andar no carro, não consegue andar. É com dinheiro tem que parar o carro, parar de andar. Tá difícil, né? E ainda falando de aumento, a partir de janeiro do ano que vem, os planos de saúde vão ficar mais caros. O reajuste anual e por idade havia sido suspenso em agosto por causa da pandemia, mas voltará a ser cobrado a partir de janeiro do ano que vem. O anúncio no reajuste do plano de saúde já deixou a dona Raimunda preocupada. Se vier esse aumento que está previsto, vai ficar muito difícil. Já vou fazer 61. E para a minha faixa etária está muito caro. O reajuste anual e por idade dos planos de saúde havia sido suspenso em agosto por causa da pandemia. O aumento será aplicado para usuários da modalidade particular e modalidade coletiva. O reajuste é uma atualização de custos dos planos de saúde. A ANS estabeleceu percentuais máximos que podem ser cobrados do consumidor. Isso vai variar de acordo com a operadora e com o tipo de contrato. O valor será parcelado para pesar menos no bolso, mas a cobrança deve vir detalhada na fatura mensal. Esse detalhamento é justamente sobre a parcela da diferença, porque não dá para chegar só um valor único ali para o consumidor, porque ele simplesmente não vai entender o que é reajuste de faixa etária, o que é o reajuste do ano anterior. A Catiele paga o plano particular para o filho Enzo, de 6 anos, e já pensa em migrar para um contrato coletivo. A gente está tentando migrar ele para um plano empresarial, que a gente está pagando 530, o empresarial está dando na faixa de uns R$380. Ele pode tentar mudar dentro
do próprio plano de saúde, das faixas de atendimento, né? Já existem algumas operadoras que oferecem contratos com coparticipação, em que você acaba tendo um custo quando você usa, mas você tem uma diminuição no valor das mensalidades. A Polícia Civil e o Ministério Público afastaram a diretoria do presídio de Rio Verde e cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão por suspeita de corrupção. Os presos estariam pagando propina para receber nas celas celulares e drogas. Os presos comemoravam aniversário com direito a bolo e bebidas dentro do presídio de Rio Verde. Parabéns pra você nessa data querida. Na foto da comemoração, um preso aparece com cerveja. Numa conversa por aplicativo de mensagem, um detento encomenda itens para uma festinha. Uma pessoa fora da cadeia recebia a lista e providenciava tudo. Você tá ligado quantos que é, né, meu anjo? Da mesma quantidade da passada que nós trouxe. Manda listinha pra mim, meu bem, porque uma vez você pediu um tanto de uísque, outra vez você pediu outro tanto, então sempre aumenta os trem, né? Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 1 de prisão temporária. Entre os presos, um ex-vigilante prisional. O diretor do presídio e o supervisor de segurança foram afastados. A polícia apreendeu celulares e drogas. O material apreendido estava em 2 celas aqui do presídio de Rio Verde. Segundo a investigação, os detentos que participavam do esquema conseguiam receber drogas, celulares, bebidas alcoólicas, entre outros itens, dentro da cadeia, mediante pagamento de propina. Essa investigação começou há cerca de 1 ano, com a apreensão de um aparelho dentro de uma das celas do presídio aqui de Rio Verde. Nesse telefone, havia um print de uma conversa entre um agente prisional e um preso, além de um comprovante de depósito de R$ 800. Percebeu-se que quem faz o depósito de R$ 800 não é diretamente o preso, mas é uma terceira pessoa para ele. Segundo o delegado, o afastamento da direção deve ajudar nas investigações. Cada vez que um servidor ele recebe um dinheiro para praticar um ato ilícito, ele pratica um crime de corrupção passiva. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária se posicionou sobre a operação. A Polícia Penal, através da Corregedoria, aguarda agora maiores informações por parte da Polícia Civil para, então, instaurar os procedimentos administrativos internos. Nós não conseguimos localizar a defesa do diretor e do suspeito, até esse momento. A Polícia Civil prendeu um homem que se passava por fiscal da Prefeitura de Anápolis para tentar extorquir dinheiro de um fazendeiro. O Emerson Ferreira chega ao vivo para contar os detalhes dessa história. Que tipo de ameaça que ele fazia, hein, Emerson? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Ele se passava por fiscais e ameaçava, pedia dinheiro em troca para não denunciar supostos crimes. Como é que isso aconteceu? Esse homem, identificado como Emival Gonçalves Ferreira, de 50 anos, conhecido como Magrão, ele se passava como fiscal da prefeitura e também de órgãos ambientais. Ele foi até uma fazenda aqui de Anápolis, viu nessa fazenda um idoso de 85 anos e 2 filhos que têm deficiência intelectual em condições precárias. A partir daí, ele começou a ameaçar o dono da fazenda de que não fizesse o pagamento de um determinado valor, iria denunciar o caso à polícia. Esse fazendeiro, então, procurou a polícia para dizer que estava sendo extorquido. No momento em que ele estava fazendo o boletim de ocorrência, o suposto fiscal acabou ligando. O delegado aqui de Anápolis, então, orientou esse fazendeiro a combinar um horário e uma data certinha para fazer o pagamento desse dinheiro. E foi justamente hoje, quando esse suspeito foi até o local para pegar esse dinheiro, a Polícia Civil já estava esperando. E esse homem foi preso em flagrante e vai responder por extorsão. Outros 2 suspeitos que estavam com ele também foram conduzidos à delegacia, mas já foram liberados. Segundo a polícia, esse homem já agia com esse tipo de crime aqui na cidade por pelo menos 10 anos, Rosane. Obrigada, Emerson. E a Polícia Civil prendeu mais um suspeito de envolvimento no desaparecimento de um caminhoneiro em Bom Jesus de Goiás. O motorista sumiu em outubro e até hoje não foi encontrado. Jonathan Moreira está ao vivo e tem as informações para a gente. Jonathan, boa noite.
Para você também, Rosane, e para todo mundo que acompanha a gente, esse homem foi preso pela Polícia Civil de Bom Jesus e está agora à disposição da Justiça no presídio de Goiatuba. É uma prisão preventiva que prevalece por 30 dias. Esse segundo homem também é suspeito de estar envolvido no sumiço daquele caminhoneiro, o seu José Almir, de 50 anos. Ele parou para descansar num posto às margens da BR-452. O boletim de ocorrência, feito pela Polícia Militar, diz que o caminhoneiro acabou se envolvendo numa confusão. Um homem, então, teria atirado nele, teria o colocado dentro de uma caminhonete e, depois disso, o seu José Almir nunca mais foi visto. Desde outubro, um homem que também é suspeito de estar envolvido nesse crime está preso. Portanto, agora são 2 pessoas à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Bom Jesus segue investigando esse caso, até porque precisa identificar o paradeiro dessa vítima que continua desaparecida. Um verdadeiro mistério, viu, Rosane? Tá certo. Obrigada, Jonathan. E a seguir, Goiás tem recorde no abate de frangos. E produtores rurais no sudeste goiano têm prejuízos com falta de energia. Agora são 7h22, já já a gente volta. Sete 7h25, estamos de volta em Jataí. Um frentista de um posto de combustível foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Ana Paula Moreira está chegando ao vivo para conversar com a gente. Ana, e aí, qual é o estado de saúde dele? Ele se machucou muito? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o frentista segue hospitalizado, ele precisou passar por uma cirurgia, mas agora o estado de saúde dele é estável, ele não corre risco de morte. Ele levou 2 facadas, uma na barriga e outra no braço. Esse crime aconteceu durante a madrugada de hoje aqui em Jataí. As imagens mostram o momento que 2 homens chegam numa moto e abordam o frentista e anuncia o assalto. O frentista reage e corre. Um dos assaltantes continua na moto, enquanto o outro vai atrás do frentista e começa o ataque. Ele ainda consegue dar 2 facadas. Depois disso, o assaltante sobe na moto e a dupla foge sem levar nada. Esses 2 homens ainda não foram localizados. A polícia segue com as investigações e segue também com as buscas para tentar encontrar esses 2 homens. Rosane. Tá certo, obrigada, Ana Paula. E a Polícia Federal fez uma operação para combater o tráfico de drogas em Goiás, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal. A investigação começou depois daquele flagrante da polícia que descobriu drogas dentro de caixões. Lembra desse caso? Pois é, a suspeita é que parte da quadrilha agia de dentro do presídio. A operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Porangatu, Rio Verde, Brasília e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. As investigações começaram em junho, depois que um homem foi preso na BR-060, em Jataí, transportando quase 300 quilos de drogas dentro de caixões que levavam supostas vítimas da Covid-19. Depois dessa prisão e por meio de interceptações telefônicas e bancárias, a polícia conseguiu descobrir quem eram os vendedores, os compradores e todos os envolvidos nessa associação criminosa. Os compradores que estariam no presídio no Sepaigo, eles conseguiram o contato de um motorista freelancer de uma funerária que providenciou esses caixões para que outra pessoa fizesse esse transporte. A operação já identificou 4 suspeitos envolvidos na associação criminosa em cidades do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essas pessoas serão presas no local onde elas se encontrarem e eventualmente serão transferidas para Jataí, local onde elas eventualmente responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico perante a Justiça Estadual de Jataí. E um carro caiu de uma ponte na BR-060 entre Rio Verde e Jataí. Uma pessoa morreu. A Rúbia Oliveira traz os detalhes para a gente. Rúbia, boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você e para todos. Então, esse carro seguia sentido Jataí-Rio Verde. 3 pessoas estavam nesse veículo. Segundo testemunhas que contaram para a PRF, esse motorista perdeu o controle da direção, escorregou na pista, acabou batendo na mureta de proteção e despencou da ponte. O carro foi parar no meio do Rio Doce. Um guincho que passava pelo local parou para ajudar e retirou o veículo da água. Os bombeiros de Jataí fizeram o socorro
para essas 3 pessoas, só que infelizmente uma idosa acabou morrendo a caminho do hospital. A suspeita é que ela tenha se afogado depois que o carro caiu no rio. As outras 2 pessoas foram levadas para o Hospital das Clínicas, em Jataí, e o estado de saúde delas, elas tiveram escoriações e apesar de estarem muito abaladas, elas não tiveram ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito ali no local até a retirada total desse veículo. Rosane. Obrigada, Rúbia. Hora de conferir a previsão do tempo. Ainda vem chuva por aí, viu? O corredor de umidade que corta o Brasil segue deixando o tempo instável em Goiás. No norte e oeste tem máxima de 33 graus. No centro e sudoeste, a máxima não passa de 30. No leste, varia de 17 a 29. E no sul, de 17 a 30 graus. O volume de chuva segue alto em todas as regiões, entre 20 e 30 milímetros. Veja como fica o tempo em algumas cidades. Porangatu, no norte, tem máxima de 32 graus e umidade em 45%. Jataí faz 29 graus e chove mais, 17 milímetros. Em Anápolis tem mínima de 18 e máxima de 28 graus e também chove. Em Itumbiara, no sul, a umidade fica em 50%. Chove 11 milímetros e a máxima não passa de 30 graus nesta sexta-feira. 3 dias sem energia elétrica e muitos prejuízos. Essa é a situação de produtores rurais de Orizona, no sudeste do estado. A repórter Aline Braga esteve lá hoje à tarde e conta pra gente. Já são 3 dias sem energia aqui na comunidade da Água Grande, que fica na zona rural do município de Orizona. A situação atinge cerca de 20 produtores rurais. E esse pessoal contou para a nossa equipe que a luz foi embora depois de uma forte chuva. E desde terça-feira o problema persiste. Toda a produção leiteira precisou ser descartada. É difícil, né? Porque a renda já é pouca e depois de tudo prontinho, né? Só falta resfriar, ter que jogar fora, né? Por pouca coisa, pra gente pensa pouca coisa, né? Por falta de energia. Né? Cansados de esperar por uma solução, teve produtor rural que comprou um gerador de energia e para isso precisou desembolsar R$8 mil. E até as donas de casa também reclamam da situação. A dona Maria faz doce para vender para a região e já teve prejuízos. Muito difícil, só quem é tirador de leite para saber o que está passando aqui. Segundo a Enel, com a chuva dos últimos 3 dias, postes quebraram e cabos se romperam. 3 equipes trabalham para restabelecer a energia na região. Quando terminar os reparos, técnicos vão até as propriedades que mostramos aí na reportagem para garantir o retorno do fornecimento de energia. E o IBGE divulgou uma lista das atividades agropecuárias que mais se destacaram esse ano em Goiás. No topo da lista das que cresceram está o abate de frangos, o maior da história, viu? Foram mais de 111 milhões de frangos abatidos só no terceiro trimestre desse ano, entre julho, agosto e setembro. Esse foi o ápice da atividade, que pela pesquisa do IBGE é o maior da história. Muita gente durante a pandemia deixou de consumir carne bovina e suína por causa do alto preço do corte e substituiu pelo frango. E esse é um dos motivos que fizeram o abate das aves crescer tanto assim. As pessoas restringiram seu orçamento. Esse é um primeiro ponto que nitidamente você percebe o direcionamento de um gasto mais barato, substituindo uma carne mais cara por uma carne mais barata. Já o abate de bovinos no estado teve queda de 6,6% em comparação com o mesmo período de 2019. Foram 713,4 mil cabeças abatidas no terceiro trimestre de 2020. Desde 2011 não se registrava uma queda assim. As exportações não conseguem demandar toda a carne produzida no país e quando você tem um maior número de oferta e onde as compras começam a paralisar, esse preço ele começa a cair. Outra atividade que teve queda na quantidade de animais abatidos foi a de suínos. Entre os principais produtores, Goiás ficou em 8ª colocação, com pouco mais de 503 mil cabeças.
queda de 0,9% em relação ao mesmo trimestre de 2019. Está difícil acompanhar o preço da carne bovina, né? Corumbá de Goiás é conhecida pelas belezas naturais, os casarios históricos, mas agora quer atrair visitantes para um outro segmento de turismo, a produção de uvas, o chamado enoturismo. Quem não curte viajar, colecionar boas histórias e vivenciar novas culturas? E não precisa ir muito longe para viver tudo isso. O estado de Goiás mesmo te proporciona de tudo um pouco. Temos todo tipo de turismo: cultural, aventura, rural, ecoturismo e até enoturismo. Esse tipo de turismo é pouco conhecido e explorado por aqui. É um segmento voltado para quem aprecia o aroma, o sabor e a degustação de vinhos, bem como as peculiaridades e as tradições da região produtora da bebida. E Corumbá de Goiás agora é uma das cidades produtoras. E as uvas são cultivadas aqui bem perto do centro histórico e ao lado de um dos cartões postais do estado, a Cachoeira Salto de Corumbá. A plantação começou como projeto experimental, mas surpreendeu. Já na primeira colheita, 1 tonelada de uvas. O que favoreceu o cultivo foi o clima e a altitude. Antes se falava que a videira precisava ter 3 anos para se produzir e nós estamos quebrando essas regras. Nós estamos fazendo planta de 1 ano já ter produção. Em Corumbá de Goiás, são 3 hectares cultivados com 5 tipos de uva. Um investimento de cerca de R$480 mil. O enoturismo, ele entra como uma atividade que poderia até ser acessória, mas eu acho que ela vai realmente ficar assim, muito forte aqui na região. As pessoas vão vir para cá, vão colher a uva, vão participar do processo, nós vamos abrir uma vinícola aqui na região. Então isso tudo agrega muito valor para o passeio de quem vem para cá, né? Coisa boa, né? A nossa imagem do dia é um encanto para os olhos de quem passa pelo centro da capital. Gente, o grafite tomou conta dos muros e prédios de Goiânia. A arte está mudando a paisagem urbana. Algumas das obras estão em prédios com mais de 60 metros de altura e foram feitas por artistas goianos. Além de retratar formas de manifesto como o movimento contra o racismo, as obras também trazem lembranças da cultura goiana, como a representação do humorista Geraldinho, que você viu aí na imagem. Vale lembrar que grafite, gente, se trata de manifestação artística em espaços públicos e não deve ser confundida com pichação, que nada mais é que puro vandalismo, né? Agora são 6h36, Jornal Anhanguera vai ficando por aqui, Um beijo, um cheiro para vocês. Hoje a gente encerra com imagens ao vivo da BR-060, lá em Rio Verde, bem pertinho lá do posto da Polícia Rodoviária Federal. Tchau, gente. Até amanhã.